Criança yemenita de 8 anos morre na noite de núpcias. Menina morre 34 dias após o casamento. Casamento infantil mata mais de 60 meninas por dia. Por que existe tanta pedofilia autorizada no mundo islâmico? E quando foi que tudo isso começou? Se fizermos essa pergunta a um sheikh muçulmano, ele irá praticar a taqiya, a mentira autorizada por Alá. Já se perguntarmos para Tales de Carvalho ou seu irmão Gugu, eles falarão da gravidez da Virgem Maria, que supostamente teria acontecido por volta dos 13 anos. Mas se esquece de um detalhe: virgem, dicionário Priberan, que ou quem nunca teve relações sexuais. Se perguntarmos, por exemplo, para Mansur Peixoto, ele colocará a culpa Inglaterra, Estados Unidos, a União Soviética, a França e a Holanda, potências ocidentais, potências coloniais, o orientalismo ocidental, guerra mundial, trauma econômico, trauma feminino, um trauma muito grande. Esse não apego à tradicionalidade. Child marriage is not allowed. There are possibilities that you can arrange the marriage. There's no inherent harm with adult-minor relationships. So there's no real right or wrong age. Para descobrirmos a verdade escondida por detrás do falatório fingido, mentiroso, temos que recorrer ao que o próprio Muhammad e seus companheiros disseram, o que nos leva até Al-Bukhari, a fonte mais confiável para o muçulmano depois do Alcorão. Em sua obra Sahih al-Bukhari, coletou e organizou milhares de hadices tidos como autênticos. Hadices são narrações de ditos e feitos de Maomé, e Sahih significa autêntico. E é em Al-Bukhari, livro 67, Hadith 5245, que vamos buscar nossa primeira evidência. Neste hadith, Jaber narra que estava voltando apressado da guerra, indo em direção a Medina, quando Muhammad aproximou-se de seu camelo e perguntou o porquê da pressa. E Jaber explica que havia recém-casado. Muhammad então faz outra pergunta. Casou-se com uma virgem ou com uma matrona? Jaber responde que se casaram com uma matrona. E Muhammad continua dizendo: Por que não se casou com uma garotinha, com quem pudesse brincar e ela brincar com você? No Hadith 5367, Jaber explica a Muhammad que seu pai havia morrido, deixando 7 meninas órfãs. Por isso não queria casar-se com uma criança, assim como elas, mas sim alguém que o ajudasse a cuidar das meninas. E sendo supostamente um profeta, não devemos entender os ditos de Muhammad como um simples conselho, e sim como algo de caráter religioso, de uma prescrição do Deus dos muçulmanos. Voltando agora para o hadith anterior, já próximo de Medina, Muhammad decide fazer um discurso para os seus companheiros. É bom lembrar que muitos em Medina sequer sabiam quais de seus parentes voltariam vivos. É nesse contexto que Muhammad, o líder, o visionário, faz um discurso profético. Esperem até o anoitecer para que entrem na cidade. Assim, aquelas esposas cujos maridos estavam ausentes tenham tempo de raspar os pelos pubianos. Mas continuemos a nossa investigação. Na vida de Maomé, não é incomum que ele mande que seus companheiros façam algo que ele mesmo não faz. Mas na sua palavra dirigida a Jaber, Muhammad foi fiel àquilo que ensinava. O que nos leva à nossa segunda evidência. Vejamos, da boca de sua esposa, Aisha, qual era a sua idade quando Muhammad, aos 54 anos, colocou-se em cima dela e tirou sua virgindade. Sahih al-Bukhari, livro 63, Hadith
3894. Neste hadith, Aisha conta que casou-se com Muhammad por volta dos 6, 7 anos, mas ainda não tinha ido para a casa do profeta. Por causa de uma doença, ela havia perdido todo o cabelo, e segundo outro hadith, estava magra e sua mãe tentava fazer com que ganhasse peso. Assim que ganhou peso e seu cabelo cresceu na altura da orelha, Aisha narra: estava brincando em um balanço com minhas amigas. Minha mãe me chamou e fui até ela sem saber o que queria comigo. Então, me pegou pela mão, levando-me até em frente da porta de casa. Eu estava sem fôlego e quando minha respiração voltou ao normal, ela pegou água e esfregou meu rosto e minha cabeça. Então me levou para dentro de casa. Lá, vi algumas mulheres Ansari que me desejaram os melhores votos e a bênção de Allah, além de boa sorte. E assim elas me prepararam. Inesperadamente, o mensageiro de Allah, Maomé, veio até mim e minha mãe me entregou a ele. Naquela época, eu tinha 9 anos. E foi naquele dia que Muhammad consumou o casamento, o que é possível atestar em dezenas de hadiths, como por exemplo, Sunan Nasai, livro 26, hadith 3258. O mensageiro de Allah casou-se comigo quando eu tinha 7 anos e consumou o casamento quando eu tinha 9. A respeito desse espaço de tempo, dos 7 aos 9 anos, alguns propagandistas do Islã, diante de um público feminino ou ocidentalizado, dirão que se trata da espera de Muhammad até que Aisha atingisse a puberdade, que menstruasse, o que é absolutamente falso. Embora extremamente raro, realmente uma menina de 9 anos pode menstruar. Mas será que muda mesmo muita coisa? Me parece que não. O mais provável é que migração para Medina e a doença de Aisha são os motivos para o casamento não ser consumado aos seus 7 anos. Mas essa discussão é inócua, pois sabemos que Aisha sequer havia menstruado, algo que podemos entender ao ler Sahih Muslim, livro 16, hadith 3481. Foi narrado por Aisha que ela casou-se com o profeta quando tinha 7 anos, mas foi levada como sua noiva aos 9. Ela conta que levou suas bonecas consigo. Muhammad morreu quando ela tinha 18 anos. Além desse hadith mostrar uma Aisha inocente, uma menina brincar de bonecas, também podemos notar outro fato explicado no comentário organizado por Muhammad Khan, a Sahih al-Bukhari, livro 78, hadith 6130. É narrado que Aisha costumava brincar de bonecas na presença do profeta, e no comentário de Al-Asqalani é dito o seguinte: brincar com bonecas e imagens semelhantes é proibido, mas foi autorizado a Aisha naquela época, pois era uma garotinha que ainda não atingira a puberdade. Durante mais de 1000 anos foi consenso de toda a Umma que Aisha tinha 9 anos quando Muhammad consumou o casamento. Todos, Ibn Abbas, Ibn Hisham, Bukhari, Muslim, Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Kathir, Al-Jalalain, nunca contestaram este fato. Hoje, no século XXI, gente como Mansur Peixoto nos apresenta uma fábula que os árabes não tinham calendário, por isso que Aisha devia ter, na verdade, uns 18 anos, justamente, incrivelmente, a idade que a cultura moderna estipulou como sendo da maioridade. Os árabes tinham status, religião, festividades pagãs, judaicas e cristãs, tinham também poetas, comércio, moeda, cidade, tudo, mas por algum motivo não tinham calendário. O próprio Muhammad no Corão usa termos como dias, meses e anos, mas digamos que seja verdade, que não havia calendário. Digamos que uma pessoa não sabia se tinha 9, 18 ou quem sabe 50 anos. Ainda é preciso responder. Era costume árabe uma mulher casada com mais de 20 anos brincar de boneca com as amigas na presença do marido, e o consenso da Umma não vale nada? Por mais que aqui no Ocidente queiram negar este fato, o próprio Alcorão autoriza não somente o casamento com meninas pré-púberes, mas também sua consumação. Para entender isso, é preciso juntar algumas aias, versículos dispersos pelo Alcorão. O Alcorão, ele tá falando de um tema, depois ele vai pular pra outro tema, depois ele vai pular pra outro tema, e ele fica assim porque ele é como se fosse como funciona o cérebro do ser humano. A gente tem vários pensamentos ao longo do dia e a gente não tem a linearidade, como se fossem pensamentos intrusivos. Assim é o Alcorão, com uma mente humana, só com uma mente humana desordenada. Então, para nossa próxima evidência, comecemos pela Sura Al-Ahzab, Aya 49, que diz: quando se casarem com uma crente e se divorciarem antes de consumar o casamento, não haverá ida. Ida é o tempo que a mulher divorciada tem que esperar até que possa casar-se novamente. Ou seja, se o casal nunca teve relações sexuais
Após o divórcio, a mulher está liberada para casar-se novamente, a qualquer momento. Mas e se o casamento foi consumado? Qual seria a ida? É o que vamos descobrir na Sura Al-Baqarah, Aya 228. As mulheres divorciadas deverão esperar por 3 ciclos menstruais e não deverão ocultar o que Alá criou em seus ventres. Um adendo. A segunda parte, não deverão ocultar o que Alá criou em seus ventres, diz respeito ao tempo de espera que seria maior. Por isso não devem ocultar a gravidez. Mas o ponto principal são os 3 ciclos menstruais. Vamos recapitular estas 2 aias para que todos entendam a próxima. Se o casamento não foi consumado, não tem ida, a mulher está liberada. Se foi consumado, a ida é de 3 ciclos menstruais, para aí sim a mulher ficar liberada. Mas o que o Alcorão tem a dizer sobre aquelas que não menstruam? Sura Al-Talaq, Aya 4. Aquelas mulheres que passaram da idade de menstruar, que atingiram a menopausa, para elas a ida é de 3 meses. E para aquelas que ainda não menstruaram, por ainda serem imaturas, a ida é igualmente de 3 meses. O Deus de Muhammad não só autorizou que uma criança se casasse e fosse abusada, também autorizou seu divórcio para que pudesse casar-se com mais outro e ser abusada novamente. Tendo autorizado o casamento infantil, o Deus do Islã não estipulou em sua lei nenhuma idade mínima, que faz surgir em lugares e épocas aberrações ainda maiores, como o casamento com bebês. This is what your Imam saying. He's saying sexual relationship by hugs. Read with me. This is your Islamic side. As you see, this is not my website. Touch with desire, or hugs, or putting your private part between the legs of that little baby. This is his explanation. I'm reading just exactly as he wrote. I'm not adding one word. Now you tell me what you understand from that. Your mic. Okay, don't forget that this baby, okay, this Radia is a wife. Listen, she is a little girl. What do you mean wife? She cannot eat yet. She drink only milk. What do you mean she's a wife? She don't have teeth yet. How you say she is a wife? Okay, we are talking about marriage, okay? This situation is a special situation. Did you see any Muslim got married to a baby 1 week? How I know? If you are allowed to do it, it means you are allowed to do it. That's what we care for. Allah allowed you to do it. The question is, why Allah is allowing you to do such a thing for a little baby? Well, he gave me the permission. You can touch her, okay? You can touch her. You can touch but her. when she reaches 9 years old, you can do whatever you want. Right, huh? But I did not do it, and I never heard about, anybody did it, okay? But I have the permission. So what's wrong? I never did it. You got the permission. This is the story. Allah is giving you permission to have sex with one day girl old, 1 day, 2 days, 1 week. What kind of God this God is? I got the permission, but I never did. Because you live in the West, if you did it, you go to jail. Do you see, guys, what kind of God we are talking about? Is that God? This is Satan himself.